Tribunal de Contas. É um órgão bastante importante, mas muito pouco conhecido do público em geral. Nós, os profissionais do direito, ainda conhecemos, mas o público em geral, eu acho que conhece muito pouco. Então, nesse vídeo, eu vou conversar com o Kaique Martins, que é um agente de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, e ele vai contar as peripécias que ele passa na profissão dele. Assistam até o final para vocês conhecerem todo o funcionamento do Tribunal de Contas. Gente, como eu falei para vocês, eu estou aqui com o amigo Kaique Martins, que vai nos falar sobre o seu trabalho no Tribunal de Contas. Tribunal de Contas que não é tão conhecido assim do grande público. Kaique, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite aqui de participar do nosso bate-papo, né? Para que as pessoas conheçam aí, o Kaique é formado em administração de empresa pela Universidade Federal lá de Itajubá. Itajubá, né, Kaique? Isso, Itajubá, sul de Minas. Maravilha. Itajubá, aqui pertinho. E ele vai falar para a gente sobre o Tribunal de Contas. Kaique, a bola é sua aí. Muito obrigado, primeiramente, professor, por me receber aqui no seu canal. É interessante a gente falar do Tribunal de Contas, porque muitas pessoas hoje, principalmente o público aberto, então, o pessoal confunde muito Tribunal de Contas com Tribunal de Justiça, né? Mas o Tribunal de Contas, ele não é da parte judicial, assim, não está ligado ao judiciário, né? Que a gente tem o STF como o órgão máximo do judiciário, não está ligado com o judiciário. O Tribunal de Contas, pela Constituição, ele é um órgão que auxilia o Poder Legislativo em fiscalizar o Poder Executivo. Legislativo, então, olha aí. Quer dizer que esse nome tribunal é que causa essa confusão um pouquinho, né? Causa essa confusão, porque o papel mesmo do Tribunal de Contas, a função do Legislativo, uma das, né, é fiscalizar o Executivo. Então, lá tem lá o deputado que fiscaliza o presidente. Você tem o vereador que fiscaliza o prefeito. Só que essa fiscalização, pela Constituição, ela é exercida com auxílio do Tribunal de Contas. Pela Constituição de 88, você só pode ter Tribunal de Contas da União e dos Estados. Antes da Constituição de 88, você podia ter tribunais de contas municipais. Isso não pode mais. Uhum. Mas ainda tem, né? Mas ainda tem, né? Existe o de São Paulo. Uhum. Os que existiam antes continuam existindo. Né? O TCM, né, que a gente chama, que é o Tribunal de Contas do município de São Paulo, ainda existe. Uhum. Até porque São Paulo é um universo à parte. Né? São Paulo, convenhamos, é um universo à parte. Então, nós temos o Tribunal de Contas da União, que cuida da fiscalização federal, e a gente tem o Tribunal de Contas dos Estados, que cuida da fiscalização estadual e municipal. Tá? A gente tem também o Tribunal de Contas do DF, né, que é do Distrito Federal, que ele também, como é um Distrito Federal, ele acumula as competências estaduais e municipais também. Né? O Distrito Federal, ele funciona muitas vezes como as duas coisas a mesma. Uhum. Isso, exato. Então, e aí, qual é esse papel em auxiliar? Bom, nós fazemos uma análise da parte contábil, toda a parte contábil, operacional e legal das prefeituras e do governo do Estado. Tá? Então, todo ano, a prefeitura ela tem que apresentar a documentação contábil delas, o balanço, as demonstrações de resultado, balanço orçamentário, o balanço patrimonial, ou seja, toda a documentação contábil. E, além disso, eles mostram também toda a parte de licitações, compras, obras, né? Contratações, concurso público, demissão, aposentadoria. Tudo isso
é analisado pelo Tribunal de Contas. Tá? Então, Isso eu deve dar trabalho... eu imagino o tamanho do trabalho disso, né? Um município. Mais ou menos, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo são, se não me falha a memória, 60 mil processos por ano. São 636 municípios, então, mais o governo do Estado, então, é um volume bem grande. Hoje nós somos mais ou menos 2.000 agentes, mais ou menos, se não me falha a memória, entre agentes e auxiliares, em todo o Estado. Então, o Tribunal de Contas, ele tem a sede em São Paulo, que fica lá na Praça da Sé, né? Uhum. Fica ali na Praça da Sé, e tem as unidades regionais, né, que ficam em cidades espalhadas pelo estado de São Paulo, como Santos, Campinas, né? Acho que a sede fica na Rangel Pestana, né? Que é Isso, no Rangel Pestana. É uma das ruas da Praça da Sé, né? Que a gente fala Praça da Sé. Visualmente é Praça da Sé, né? Mas fica no ruas lá. Uhum. Eu que não sou paulista, né? Não sou paulistano, para mim ali é tudo Praça da Sé. É que, no meu caso, eu quando criança, adolescente, né? Eu morava ali nessa região. Então, esse lugar é conhecido só por causa disso. Está em casa, então. Mas é interessante isso. Você sabe que uma das aulas que eu trabalho aí são as aulas de direito constitucional, né? Então, muitas vezes eu explico lá para os alunos tal, o que é, como é que faz o Tribunal de Contas, né? E muitos alunos fica difícil a compreensão, né? Como é que funciona e por que existe o Tribunal de Contas, né? E eu sempre falo, veja bem, aí você me confirma se eu tiver falando certo ou me desminta, por favor, se eu tiver errado. Imagina. Porque é o seguinte, né? Nós temos o poder executivo e o poder legislativo. O judiciário a gente deixa um pouquinho lá para resolver os problemas, né? Então, o executivo, o poder executivo, e aí federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, ele faz a máquina funcionar, né? É ele que faz a máquina funcionar. Então, é ele que arrecada o dinheiro, é ele que gasta, que usa o dinheiro, gasta não, usa o dinheiro, mas o legislativo tem um papel fundamental nisso, porque os orçamentos são feitos e aprovados pelo legislativo. Se o legislativo não aprovar o orçamento, o executivo fica de mãos amarradas, né? E a função no Tribunal de Contas é justamente conferir, né, se o que era para ser gasto efetivamente foi, se o que não era para ser gasto aconteceu lá, e ainda tem aqueles gastos, eu estou falando gasto, eu não sei se é o termo certo, mas tem aquelas verbas obrigatórias, né? Sim. Os obrigatórios, né? Como é que funciona esse negócio do empenho obrigatório? Olha, uma das leis balizadoras do nosso trabalho é a lei de responsabilidade fiscal. Então, quando a gente faz a análise das contas de uma prefeitura, por exemplo, nós vamos analisar se ela cumpriu o mínimo dos 25% para pagamento com despesas de educação. Nós vamos analisar se eles cumpriram o teto de gastos com funcionalismo. Então, por exemplo, 54% é o máximo que eles podem gastar com salário de funcionário. Entendi. Uhum. A porcentagem pode ter me fugido da cabeça agora, mas se não me engano é 54%. Uhum. Né? Então, assim, existem essas balizas que a gente vai analisando nas contas e a gente monta um cenário, a gente monta, vamos dizer assim, um parecer, né? Quando o Tribunal de Contas ele faz o julgamento das contas de um município, ele olha todo o escopo, ou seja, tudo o que foi feito, e faz um parecer. Esse parecer é um parecer prévio. Então, por exemplo, a gente está analisando uma prefeitura X. Aí você vê que a prefeitura não cumpriu o mínimo de 25% da educação, não cumpriu o mínimo de 15% da saúde,
estourou o gasto com funcionário, abriu mão de receitas, né, fez renúncia de receitas, né, que é um outro problema que a gente analisa também. Ou seja, fez tudo isso e ainda teve um déficit orçamentário, ou seja, gastou mais do que arrecadou. O Tribunal de Contas faz um parecer pela rejeição das contas. Rejeição. Isso. Então, esse parecer é assim, olha, o Tribunal de Contas está indicando que essas contas merecem ser rejeitadas. Essas contas vão para a Câmara de Vereadores. Lá na Câmara de Vereadores, eles vão fazer uma votação se eles acatam ou não o parecer do Tribunal de Contas. Ah, interessante. E dentro da lei de responsabilidade fiscal, então o Tribunal de Contas ele faz um parecer, mas quem decide Isso. é o órgão do Poder Legislativo, então, né? Quem decide é o Poder Legislativo. E se por acaso as contas forem rejeitadas e o Poder Legislativo confirmar isso, o que vai acontecer com o Poder Executivo, com o prefeito ou com o governador do estado? Quando o Tribunal de Contas indica pela rejeição, isso é um parecer que aí a Câmara de Vereadores pode acatar ou pode rejeitar. Se eles rejeitarem, eles vão aprovar as contas, mesmo o tribunal indicando pela não aprovação. Eles podem fazer isso? Podem. Tá? Então, Pode, então. Pode. Isso é prerrogativa do legislativo. Então, assim, se eles entenderem que o prefeito não cometeu nada de errado, mesmo o Tribunal de Contas indicando que existem problemas na gestão, eles podem decidir que vão mudar. Mas se eles acatarem... Aí é o conceito de que o Tribunal de Contas, então, é um órgão auxiliar legislativo. Exato. Né? Ele não é superior ao legislativo, ele é auxiliar. Não. Ah, então entendi. Uhum. Entendeu? Eles podem reformar o que o Tribunal de Contas, vamos dizer assim, opinou. Uhum. Se eles acatarem, aí eles podem decidir por abrir um processo de cassação do prefeito. Ah, tem a cassação, então? Pode ser feita a cassação do prefeito. Eu já vi casos assim, em que o legislativo se utilizou de pareceres contrários, né, de pareceres negativos, para abrir um processo de cassação. A gente tem um caso desse na esfera federal, recentemente, que aconteceu algo parecido. Então, nós temos aí que o papel do Tribunal de Contas é extremamente importante, porque ele não analisa só as contas, né? Tem as contas, mas tem as compras, licitações. Então, o Tribunal de Contas pode, vamos dizer assim, suspender uma licitação. O Tribunal de Contas pode aplicar multa aos responsáveis, né? Então, um responsável, um prefeito ou o diretor de uma empresa, porque a gente vê também as estatais, as autarquias, todos os órgãos que estão ligados à prefeitura, nós analisamos também. Então existem esses trabalhos, vamos dizer, não de uma conta anual, mas sim trabalhos que vão ocorrendo menores ao longo do período. São trabalhos menores, né? A conta, vamos dizer assim, é o trabalho mais importante que a gente tem. E depois disso, a gente tem os balanços gerais, que a gente chama, que é das autarquias, fundações, repasse a terceiro setor. Então, todo o dinheiro que é destinado para algum determinado fim, o Tribunal de Contas analisa e vê se esse dinheiro está dentro da legalidade. Tá? Então, por exemplo, eu já analisei compra de sêmen de boi. Entendi. A Unesp, né, uma faculdade, uma universidade, fez uma compra para um determinado projeto veterinário, né, de pesquisa, fez uma compra de sêmen de boi. Isso caiu na minha mão, eu tive que fazer análise. Eu não entendo nada disso, mas eu tive que pesquisar o mínimo. Eu tive que pesquisar o mínimo para poder avaliar se a compra foi dentro da lei ou se ela foi fora da lei. Tá? E aí tem uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de analisar compra dentro ou fora da lei, muitas vezes as coisas acontecem
E não é culpa, vamos dizer assim, da prefeitura. Não é culpa do prefeito. Vou dar um exemplo. A prefeitura precisa comprar carteiras, certo? Ela vai comprar carteira para a escola. Ela vai abrir uma licitação. Só que imagine que é um município que está a 60 quilômetros de qualquer outro centro urbano. Um município de 10 mil habitantes, tá? Que está longe de qualquer centro urbano. Ele faz a licitação e aparece um vendedor. E ele precisa da carteira para ontem, porque as crianças estão sentando no chão. A mídia local está em cima dele, as crianças estão sentando no chão. E ele precisa fazer o processo de licitação. Ele tem que seguir a lei. E aí ele fica naquela sinuca de bico. O que eu faço agora? Ele vai publicar novamente. Ele publica novamente, aparece uma empresa fornecendo para ele. E a empresa coloca o preço um pouquinho acima, porque vai fornecer uma quantidade pequena, é longe e tudo mais. Aí o cara, sem muito o que fazer, ele acaba comprando aquela carteira, porque foi o único vendedor que apareceu para ele, ele não tem outra opção. Aí ele compra um pouquinho acima, tá? Não estou falando valores exorbitantes, como às vezes aparece. E aí a mídia cai em cima dele e ele fala, mas o que eu posso fazer? Então, o trabalho do Tribunal de Contas é de fazer a fiscalização, é de olhar as irregularidades que acontecem, mas também de ouvir, né, que existe o contraditório, né, e a ampla defesa dentro dos processos do tribunal também. Então, a contextualização da coisa, né? Exato. Por exemplo, do lado da minha casa tem uma fábrica de carteiras escolares, né? E então, para ela é fácil entregar, eu vou comprar uma grande quantidade, tal, né? Então é uma coisa. Mas esse exemplo que foi dado aí é bem interessante, porque aí é contexto, né? O contexto é diferente, né? O contexto é diferente. Município, tal, é diferente. Não dá para seguir a mesma lógica de um outro município maior, por exemplo. É interessante. Exato. Por exemplo, um município como Campinas, ele tem um poder de compra muito maior. Quando o município de Campinas faz uma licitação, ele atrai muitos interessados em fornecer para ele. Certamente. Porque a quantidade que ele compra é muito grande. Né? E a concorrência é maior, né? Aí a concorrência é maior, então ele consegue preços melhores. Então, assim, lógico, nós estamos no Brasil e a gente vê que acontece muita coisa errada. Mas a gente vê também, quando a gente faz o trabalho, que nem todo mundo faz errado. Às vezes é a forma que a lei foi montada que acaba exigindo uma certa burocracia que atrasa a situação. Eu já vi licitação, por exemplo, de colchonetes para creche levar mais de um ano. Nossa. Por quê? Abriu a licitação, aí uma empresa entrou com representação, aí travou a licitação, aí ele não pode abrir outra, ele tem que esperar resolver esse problema. Aí passou 6 meses, teve a decisão judicial, não sei o que, não pode correr agora. Aí faz a licitação, o cara que ganhou não entrega. Aí você tem que entrar na justiça para fazer o cara entregar, sabe? É complicado. Muitas vezes, é diferente da iniciativa privada. Né? Na iniciativa privada, você tem uma facilidade maior para negociar. O poder público, ele fica adstrito, né? Adstrito não só a lei, porque todos têm que cumprir a lei, mas ele tem que fazer aquela legalidade estrita, né? Não pode fazer negócio, né? Não é só o conteúdo, mas a forma importa, né? O conteúdo, a forma, o objeto, a motivação, né? Tudo isso conta na hora de você fazer alguma coisa no setor público. E quem faz parte do Tribunal de Contas, por exemplo, a gente faz auditoria de A a Z, desde presídio até creche. Né? E é uma coisa interessante de presídio que a gente não faz mais a fiscalização in loco, ou seja, lá no presídio, não faz mais, né? Por causa de uma questão de segurança.
por causa de Tem essa rebelião também. e tudo mais. Mas a gente faz toda a fiscalização documental de toda como é que chama? De toda a contabilidade normal, né? A gente fiscaliza delegacias de polícia estaduais, a gente fiscaliza hospitais públicos, a gente fiscaliza pontes, estradas, né? Então, eu estou analisando compra de placas para sinalização de estrada. Uhum. Aí eu pego um carro e vou até o local na estrada para ver se a placa está lá. Tiro foto para ver se a placa existe. Entendi. Cara, o cara está reformando uma escola, ele coloca lá, troca de 14 portas, né, não sei o que lá, da cor branca, maçaneta X. Eu vou lá na escola, conto quantas portas tem. 14 portas, está aqui, bateu, ok. Olha, não, aqui eu contei 10 portas, cadê as outras 4? Aí ele justifica, não, as outras 4 estão no almoxarifado para caso quebre uma. Para ser usado. Então para ser colocado. É por isso que o tribunal é descentralizado, né? Porque tem várias regionais, né? Várias regionais. Várias regionais, justamente que é para facilitar esse trabalho, né? Para permitir Isso. esse trabalho aí. E o Tribunal de Contas aqui de São Paulo inovou no sentido de que ele tem feito fiscalizações ordenadas. O que é isso? É uma fiscalização surpresa. Do nada, são mobilizados 200, 300 agentes pelo Estado de São Paulo para olhar uma única coisa ao mesmo tempo sem avisar. Então, por exemplo, teve uma que nós fomos fiscalizar transporte escolar rural. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que chegar às 5 horas da manhã ou às 4 horas da manhã, no local que o ônibus sai, entrar no ônibus e seguir o caminho que o ônibus faz para pegar as crianças. E aí a gente vai anotando tudo que acontece de errado, tudo que acontece do que está certo, que não está. Aí a gente faz o apontamento e o prefeito vai procurar adequar de acordo com as normas. Então a gente olha se o extintor está vencido, se o pneu está careca, se as lanternas estão acendendo, a gente olha o tempo que ele levou de um ponto ao outro, né? Então, é um trabalho que ele não é só jurídico, tá? Então, a gente tem análise jurídica da questão, porque são processos, né? Então, é um processo autuado, tudo bonitinho, mas também é um trabalho administrativo, que a gente olha o fluxo do trabalho, e é um trabalho operacional, que a gente vai ver o trabalho acontecendo, entendeu? Que legal. Olha, para mim é até uma surpresa isso daí, porque eu sempre achei que o Tribunal de Contas era um órgão que ficava ali, paradinho no seu lugar, né? Não. Mas o Tribunal de Contas tem uma grata surpresa, né? Uma grata surpresa, porque... E é bom, as pessoas precisam saber disso, que tem gente olhando por isso também, né? Isso é bom, isso é muito bom. Kaique, como é que é o negócio lá? Fiscalizar estação de tratamento de esgoto, como é que é o negócio? Pois é, né? A gente vê obras também, né? Então, você tem obras de todos os tipos. E uma delas que eu fui era para piscinas de decantação para tratamento de esgoto. Aí a gente tem que ir no local. A gente vai lá, e aquele cheiro agradabilíssimo, aquele aroma, aquela coisa assim, você vai, né, de sapatinho, bonitinho, uma roupinha, né, uma gravatinha, e vai lá, se enfia no mato, vê a obra acontecendo, quer dizer, existe essa parte também. Mas é uma parte muito gostosa, porque você não fica preso a um escritório, né? A gente não fica preso ao escritório. O trabalho em loco, que é o que a gente faz, que é ir até o local para fazer a fiscalização, ele dá uma dinâmica diferente ao trabalho, né? Você acaba conhecendo, por exemplo, eu já fui até em casa como é que chama? É como se fosse um hospital psiquiátrico, mas não é um hospital psiquiátrico. Entendi. É uma casa, esqueci o nome agora, mas com pessoas que têm problemas mentais. Então, a fazenda é uma faziosa,
mas lá tem pessoas com problemas mentais. Então, você chega no local assim, o diretor fala, olha, essa sala aqui é para você utilizar, mas fecha a porta, viu? Porque os internos podem vir aqui. Não que eles sejam violentos, não são violentos, mas eles podem te atrapalhar, né? Querer prosear, e aí você não vai conseguir fazer nada, porque ele vai te alugar o dia inteiro, né? Então, tem muitas situações assim inusitadas que acontecem no trabalho, que é interessante. A gente conhece um pouco de tudo, né, nesse país, no estado de São Paulo, é muito interessante. E que mais, professor? Não, porque o estado de São Paulo, né, a gente conhece bem a região que a gente mora, né? Então, vamos dizer, eu conheço Campinas, conheço as cidades que estão aqui em volta, trabalho em outras cidades e tal, mas a gente fica concentrado nisso, né? Mas eu não duvido, né, que há regiões de São Paulo que têm particularidades muito diferentes, realidade muito Sim, diferente do que existe, realidades muito diferentes. né? Então, eu acho que quem tem essa oportunidade, né, de visitar, de conhecer, de ver essas particularidades, acaba vendo coisas que a população em geral não vê, né? Não tá. Sim. A gente pensa assim, né? O Tribunal de Contas vê papel, então você recebe lá uma pasta ou muitas pastas de papel e vai lá analisar as contas e é isso. Esse é o seu trabalho, né? Mas pelo que você está expondo para a gente aí, não é esse o seu trabalho. Quer dizer, é também, né? É É também. também. Mas você Tem vê uma parte muito. boa, por exemplo, de ir ver uma merenda escolar, você até experimenta a merenda. A gente Uhum. come junto com as crianças para ver a qualidade da merenda, entendeu? Então, tem uma série de coisas que é gratificante o trabalho. É gratificante o trabalho, Eu não né? duvido, não E para duvido. entrar no tribunal, como o senhor tinha Ah, é perguntado, isso? Eu já estava esquecendo. Como é que faz para entrar no tribunal, meu Deus? o tribunal é processo de concurso público, né? Como qualquer serviço público. É uma prova concorrida, tá? Não vou mentir, é uma prova bastante concorrida, assim como o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas, né? Tem o de São Paulo, aí você tem o TCE Rio de Janeiro, o TCE Santa Catarina, cada estado tem um Tribunal de Contas. Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, todos os estados têm um Tribunal de Contas do seu estado, né? Eles vão ter diferenças salariais ou de benefícios um para o outro, tá? Mas a carreira é muito parecida e o trabalho também é muito parecido, tá? Você pode ter tribunais que exigem certas matérias, mas, em geral, é a mesma coisa. Você vai ter que aprender contabilidade, administração pública, né? Direito administrativo. Administrativo, né? Você precisa saber a lei de responsabilidade fiscal, essa é certeza que vai cair. Ah, mas Lei aí de então não licitações, serve. Não, então, Kaique, esquece, viu? Não serve para estudante de direito, não. Por quê? serve, Por serve. que eu digo isso? Não, porque muitas vezes eu brinco com os alunos, né, de que às vezes a gente precisa fazer uma conta, alguma coisa assim, e os alunos de direito falam: não, nós não conhecemos nada de matemática, por isso que a gente faz direito, né? Isso é uma brincadeira que eu faço e os alunos fazem também. Não, mas isso, E aí você sabe que, por exemplo, hum, você falou eu que fiz precisa saber. administração, né? Você falou que precisa saber contabilidade, então não serve para estudante de direito. Oh, brincadeira. A maldade que eu estou fazendo aqui. Mas as matérias, né? As matérias que você falou, então, são a contabilidade como um todo, né? Mas Sim. direito administrativo, isso é bem legal. Isso é bem legal. Direito constitucional, você pega um pouco de direito civil, né? Direito penal, processo penal um pouquinho também. Você pega... Deixa eu tentar lembrar da minha prova, que já faz um tempinho que eu prestei, mas deixa eu tentar lembrar da minha prova. Que mais que teve? Olha, dos direitos, né, são os que caem em todos os concursos, né, direito constitucional cai em todos os concursos, Sim, isso é normal. né, cai a Constituição do Estado de São Paulo, isso cai também, a lei Sim. orgânica
do Tribunal de Contas. Se eu for fazer a prova no Rio de Janeiro, vai cair a Constituição do Estado do Rio de Janeiro também. Quer dizer, perfeito. Cai direito processual também, porque nós lidamos com processos, né? Então, abertura de prazo, direito de defesa e tudo mais, essa parte a gente é cobrado. Eu sou formado em administração, mas eu fui obrigado a estudar direito, né? Por força do trabalho, né? Então, a gente tem que conhecer direito um pouco. É aquele negócio, né? Você tem que saber de economia, administração, direito, contabilidade, um pouquinho de engenharia, tem que saber de tudo um pouco. E também de merenda escolar, de sêmen de boi, uma série de coisas. Tem que aprender depois, né? Bem legal. Tem que aprender, porque a gente, como você está olhando várias temáticas dentro da administração pública, você tem que meio que se inserir naquela realidade para você poder entender o contexto. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, essa análise holística, vamos dizer assim, da coisa, para o profissional é muito interessante porque você tem uma visão completamente diferente de como funciona o país. Completamente diferente. Você vê a coisa ali, nua e crua, como ela funciona, ou como ela não funciona em alguns casos, né? É verdade. Eu vejo, eu assisto o jornal aqui da região, né? E eu vejo no jornal, principalmente o jornal da hora do almoço, eles se dedicam muito a apontar o que está errado na cidade, o mato que não foi cortado, o bueiro que está entupido, a inundação que aconteceu ali, tal. E eu vejo, né? Eu quando eu assisto o jornal e vejo essas coisas, eu falo, puxa, eu não gostaria de ser prefeito, não. Né? Porque ele tem que passar por um monte de problemas e ainda corre um sério risco de não ter as contas aprovadas. Ainda tem esse risco, né? E aí entra... Receber algumas multas. E aí entra naquela questão da lei de responsabilidade fiscal, né? O que acontece com o sujeito que não tem as contas aprovadas depois? Você já falou, né? Ele pode ser cassado, né? E se ele for cassado, ele ainda fica um bom tempo inelegível, né? Ainda tem mais essa. Isso. Não, inclusive, alguns processos ficam correndo, mesmo depois que ele sai da prefeitura, ele fica respondendo por esses processos durante um bom tempo, podendo receber multas. Meu Deus, é meio complicado. É melhor ser... É complicado. É melhor ser auditor também. Não, agora não por enquanto não chama auditor, né? Chama agente. Chama agente da fiscalização. Mas na esfera federal é auditor, né, que chama. Auditor de controle externo. Muda só o nome, né? Mas a função é a mesma, né? A função é a mesma. Mas você falou que Só nomenclatura. É só nomenclatura, né? Você falou que o concurso é concorrido, né? Porque eu vejo que muitos estudantes de direito, né? Eles entram na faculdade com o objetivo de ter portas mais abertas, né? Para chegarem num concurso, né? E quando tem esse tipo de concurso, eu lembro que eu conversei aqui há algum tempo atrás com o Daniel. Daniel ele é procurador municipal, né? É procurador de um município lá de Jaú. E eu sempre falo para os alunos, olha, dos cargos que eu conheço, né? Dos cargos públicos que eu conheço, o procurador municipal é um dos mais agradáveis, né? Por vários motivos, né? Primeiro porque tem uma liberdade de advogar, salvo se no estatuto não permitir, né? Mas eu não conhecia, né, esse cargo de auditor ou de agente, né, no caso estadual, mas está me parecendo assim um cargo bastante atrativo também para um estudante de direito ou para um formado. Sim. Precisa ter o curso superior, Kaique? Precisa de curso superior nas áreas de direito, administração, contabilidade ou economia. Não é qualquer curso, né?
Por exemplo, o sujeito fez lá, Já foi qualquer curso, acho que agora eles estão selecionando melhor quais são fica os cursos que restrito, né? fazem parte. Porque tem curso, por exemplo, que talvez seja... Tem para engenheiro também agora, que, se não me engano, eles estão abrindo vagas para engenheiros para fazer fiscalização de obra mesmo, Ah, sim. especificamente na parte técnica. Porque Uhum. quando eu fiscalizo a obra, por exemplo, é só da parte financeira. Eu não vou olhar e falar assim, olha, aqui esse material aqui não é adequado. Eu não posso fazer isso porque eu não sou engenheiro. Uhum. Né? Então, nós vamos ter um fiscal engenheiro, que é para poder fazer a fiscalização mais técnica da obra. Ah, perfeito. Eu me lembro uma vez, mas aí não era Tribunal de Contas, era agente da Receita Federal. Eu trabalhava com processo de importação, né? E nós tivemos lá um problema de interpretação de classificação fiscal, né? E como era produto químico, a diferença de uma classificação para outra era muito sutil, né? Era uma coisa que só químico, só farmacêutico que conseguiria decifrar aquilo. E aí nós fomos lá, né? Eu levei lá o farmacêutico para me ajudar no argumento com o fiscal, né? E eu vi que o papo entre o farmacêutico e o fiscal estava rolando assim de uma maneira muito técnica, né? E aí eu falei, só me dá licença, qual que é a sua formação, senhor fiscal? Ele falou, eu sou químico. Eu falei, meu Deus do céu, né? Tá no lugar exato, tá no lugar certinho para fazer aquela fiscalização. Mas muito legal mesmo. Mas tem mais coisa que o Tribunal de Contas faz, não faz? Por exemplo, eu vejo, às vezes, noticiário, né? Polícia faz lá vai fazer, sei lá, um trabalho lá, Uma operação. uma operação, né? Isso. E aí, junto com a polícia, vai mais gente da Receita Federal, do Tribunal de Contas. Nossa, o Tribunal de Contas também se mete nisso? Que coisa! Pois é, a questão é que assim, o Tribunal de Contas não tem poder de polícia. Então, o Tribunal de Contas não pode entrar, prender, fazer oitiva, né, tomar depoimento. O Tribunal de Contas não tem poder de polícia. Nós não somos fiscais. Nós somos auditores, nós fazemos auditoria. Então, muitas vezes, por solicitação do Ministério Público, né, principalmente do Ministério Público, nós damos um auxílio em determinadas questões que envolvem a contabilidade, a matemática, a economia. Ah, entendi. Então, São por de provas. exemplo, teve uma operação, que acho que foi, se não me engano, foi a Operação Miqueias, da Polícia Federal, que foi atrás de fundos de previdência de servidores. Então, eles precisavam de alguém que entendesse de previdência pública para poder olhar os números e olhar a contabilidade dos fundos de previdência. Então, eles pediram o auxílio do Tribunal de Contas. Perfeito. Então, assim, é um pessoal que trabalha mais, vamos dizer assim, no bastidor, mas auxiliando as forças policiais e do Ministério Público. Sim, Existe o Ministério Público... o Ministério Público de Contas, que é um Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Certo. Então, todos os processos que nós fazemos passa pelo Ministério Público. E ele diz se seleciona o processo ou não, eles têm um critério lá de seleção, né, porque eles não olham tudo, mas se eles selecionarem e, de repente, por exemplo, se tem algum crime ali no meio do processo, de algum prefeito, de algum vereador ou algum funcionário público, o Ministério Público pode atuar na esfera criminal, porque o Tribunal de Contas não atua na esfera criminal, é só na esfera administrativa. Tá? Então, por exemplo, a gente do Tribunal de Contas, a gente relata um caso e se o Ministério Público entender que aquilo é crime, eles vão abrir um processo crime. Ou então, muitas vezes, o Ministério Público encaminha por ofício para a gente uma denúncia que eles receberam para a gente falar, olha, isso daqui, nós falamos sobre isso em tal processo, aí junta as coisas, junta o processo do tribunal, mais o processo criminal, e aí o Ministério Público segue lá. Então, é assim que o Tribunal de Contas auxilia, vamos dizer assim, no combate à corrupção, no combate ao crime organizado e tudo mais.
é mais um auxílio indireto, não é uma atuação direta nesse campo. Mas mesmo assim, né, é um auxílio muito grande, porque num combate à corrupção, por exemplo, à lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa, é importante, né, que todos os órgãos públicos, né, possam, de uma forma ou de outra, contribuir, né, para que, né, seja elucidado o crime, que se retorne aos cofres públicos os valores que foram desviados, tal, realmente Exatamente. essa ajuda, né, que não é uma simples ajuda, né, é uma ajuda oficial, né, é uma participação oficial nesse É que muitas trabalho, vezes a né? pessoa vê pela televisão, ela não imagina a quantidade de gente envolvida nessas coisas, porque de tão complexo que é. Então, por exemplo, você vai falar de lavagem de dinheiro. Aí você tem alguém da Receita Federal ou Receita Estadual que entende de recolhimento tributário. Aí você tem alguém que entende de contabilidade privada. Aí você tem alguém que entende de contabilidade pública para dizer se o dinheiro realmente foi desviado dos cofres públicos. Aí você tem alguém que entende de câmbio, né? Porque você está mexendo com câmbio e tudo mais. E você tem a pessoa lá, por isso que chama-se de força-tarefa, porque você junta uma quantidade de pessoas de várias disciplinas diferentes. Aí você tem o cara de TI, é o cara que entende do computador, né? Que vai analisar os dados que estão no computador, que vai quebrar a Porque senha. precisa de alguém para olhar a maquininha, né? Na maquininha que tá o negócio, né? Puxa. A Polícia Federal pega e leva os computadores. Ele vai levar para quem entende, para os peritos, né? Que vão quebrar senhas, vão analisar dados que foram apagados, enfim. É todo vamos dizer assim, um contingente de pessoas enorme que são envolvidas nesses casos, né? Justamente por causa da complexidade, do volume, né? Do volume de informações. Só para você ter uma ideia, tem licitação que chega de caminhão para o tribunal analisar. Só os papéis? Só os papéis? Papel, Nossa Senhora. Quando a gente fala que existe um caminhão de prova, é isso mesmo, um caminhão de prova. É um verdadeiro caminhão de prova. A gente brinca com o caminhão de melancia, né? Mas aí é caminhão de papel. Meu Deus. Se não me engano, foi uma das linhas do metrô que chegou de caminhão, de tanto papel que tinha. Nossa. Bom, enfim, é uma função bem interessante. Quer dizer, É interessante. se não fosse isso, a gente talvez tivesse até mais problemas. Nós temos, né, vários problemas de corrupção, a imprensa vive falando aí, né? Tivemos aquele grande caso aí recente, mas temos pequenos casos, médios casos, né? Que continuam acontecendo de uma forma ou de outra. Mas é bom saber, né, que tem tanta gente assim envolvida, porque afinal de contas, aquele dinheirinho, né, que é levado, é um dinheiro que pertence a todos, né? É um dinheiro que acaba sendo tirado do bolso de qualquer cidadão, né? Do meu, do seu, do vizinho ali da esquina, tal. Realmente é importante esse trabalho, é muito legal. O tribunal evita muito, muito disso, muito. Isso faz com que a gente ainda precise, né, de uma divulgação maior, né? Porque eu percebo, né? Tudo bem, eu não sou tão antenado assim, mas nas redes sociais e tudo mais, mas o pouco que eu não vejo muito comentário a respeito, né? Muita coisa. Inclusive até esse cargo que você tem, muito legal, né? Talvez não esteja vamos dizer, na lista de desejo de quem faz concurso hoje. Talvez até por não conhecer, né? Exato. Não conhecer esse cargo aí. Mas depois desse vídeo aqui, eu tenho certeza que muita gente vai conhecer e acho que vai aumentar um pouquinho a fila de Procura. a procura desse cargo aí. Kaique, olha, puxa vida, a gente poderia conversar muito mais aqui e a gente até talvez Com certeza. converse mais um pouquinho aqui nos bastidores, mas
aqui de público. Eu queria agradecer muito pelo, pela sua presença, pela sua disponibilidade de tempo, né? Agradecer ao nosso amigo em comum, o Wanderson, né? Que nos apresentou, E um abração para o Wanderson. um abraço para o Wanderson, que nos apresentou aqui e permitiu que tudo isso, que todo esse papo aqui acontecesse. E eu acho que a gente está dando uma contribuição para as pessoas conhecerem um pouquinho mais a administração pública, a organização, né, do Estado brasileiro e que muita coisa funciona bem aqui. Kaique, muito obrigado. Deixa o microfone ligado aí para você fazer as suas colocações. Eu que agradeço, professor Ribeiro, eu que agradeço a chance de poder falar para as pessoas sobre o que é o Tribunal de Contas, de que muita gente não conhece, não sabe para que serve, ouve, mas não entende. Então, é bom esclarecer para as pessoas entenderem a importância do Tribunal de Contas, porque existe muita melhoria, aumento de qualidade que aconteceu, a qualidade do serviço público mesmo, que aconteceu por trabalho do Tribunal de Contas. Né? É uma creche que foi reformada, um material que foi comprado, alguma coisa que muitas vezes é pressão, é trabalho direto do Tribunal de Contas em fazer apontamentos e, vamos dizer assim, cobrar dos gestores públicos uma melhor qualidade de serviço. Perfeito, Kaique. Um grande abraço e quem sabe um grande abraço, conversa em breve mais um pouquinho sobre isso, Dai. Tá bom? Um abração para você então e um abraço, professor. quem nos assistiu até agora aqui.